ou não? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler até o verso de número 9. Portanto, visto que temos este mistério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta geração tem cegado o entendimento dos homens, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Diga para o seu irmão: a Bíblia diz que eu sou um vaso de barro. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre envolve o nosso coração com a Tua glória. Que o Senhor nos ajude por mais uma vez a compartilhar a Tua palavra. Usa a nossa vida, tem de mim compaixão e me dê sabedoria, graça e unção, para que eu me faça entendido. Que a gente seja profundamente, Senhor, usado por Ti, para que o sentimento do Teu coração seja permeado em cada coração. Assim eu Te oro e peço Teu favor, no nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Já está com o tema aí, Gabi? Pode ir o tema. Nosso tema é tesouro em vasos de barro. Você pode ler comigo? Tesouro em vaso de barros. Tesouro em vasos de barro. Por mais uma vez. Tesouro em vasos de barro. Nós acabamos de ler uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele comenta que todas as grandezas de Deus, que todo o conhecimento de Deus, que todo o favor de Deus, sobretudo a revelação da sua palavra, a grandeza da plenitude de Deus, a revelação da sua vontade, e mais do que todas essas coisas, o chamado que Deus fez a cada um de nós. Nós podemos resumir essa palavra do apóstolo Paulo quando ele fala exatamente sobre esse tesouro. Eu queria trabalhar o tesouro realmente no singular. O que é um tesouro? É uma quantidade de coisas valiosas acumulada dentro de vasos ou de um recipiente, que vai valorar o seu conteúdo, que é o tesouro propriamente dito. Só que nós estamos aqui diante de um feito, nós estamos diante desse enunciado, quando o apóstolo Paulo fala que todas essas coisas ele as via como um tesouro. Veja bem, Deus te chamou, isso é um tesouro ou não? Sim. O teu nome está escrito no livro da vida, isso é um tesouro ou não?
O Espírito Santo mora em você, que é melhor tesouro do que esse. O Espírito Santo, Paulo diz que ele é um penhor. Jesus disse: se eu não for, ele não virá, mas se eu for, eu enviarei, ele vai morar em vocês. E depois o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de um penhor. É a garantia que Jesus vai voltar para nos buscar. Abraço, irmão, diz assim: há dentro de você um tesouro chamado Espírito Santo. É a garantia que Jesus vai vir te arrebatar. Amém. Amém. Eu queria contextualizar essa visão de Paulo acerca de vasos de barro. Eu queria que você colocasse Gênesis 2:7 para a gente poder contextualizar, porque na ótica de Deus, cada um de nós é um vaso. Você pode ler comigo? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Deus tirou o homem da onde? Do barro. Essa é a visão criacionista, né? A Bíblia, ela defende, não só defende, como propaga a visão criacionista. Deus criou todos nós, e Deus o fez extraindo o homem do barro. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que Deus colocou um tesouro dentro desses vasos, que somos nós. Nós somos vasos na mão do oleiro. Diga para o seu irmão: você é um vaso na mão do oleiro. E o oleiro não só quer fazer você, ele quer depositar dentro de você coisas lindas, poderosas, valiosas, eternas, profundas, porque ele é o Senhor do maior tesouro. Aleluia! Tudo que somos, tudo que temos e o que haveremos de ser, já nesta noite está na mão do Senhor. Ele tem um tesouro e ele confiou a nós. Quem nos confiaria tantos tesouros, senão o nosso Deus? E Paulo diz que, por conta de nós sermos o que somos, ele diz que, embora Deus tenha feito todos os homens, independentemente do seu credo, da sua religião, Paulo diz que o Deus dessa geração cegou o entendimento do evangelho da glória de Deus a quem? Aos homens. Qual seria o intuito de Deus? De fazer de cada um de nós, independentemente do credo, da religião, ou daquilo que você professa, independentemente, Deus fez de cada homem um vaso. E Paulo está dizendo que existem homens que dentro dessa ótica são vasos, e que Deus gostaria de depositar os tesouros dele nesses vasos. Mas porque os homens que não reconhecem Jesus não pode Deus confiar a eles um tesouro tão grande? Porque eles estão cegos. Paulo diz que o príncipe desse mundo, ou dessa geração, tem cegado o entendimento dos homens, para que não vejam. Vê o que? O brilho da glória de Deus, essa beleza de você saber que Deus te formou, que Deus sonhou cada sonho com você, e que Deus, Ele quer o melhor para a sua vida, e Ele tem coisas além do que você possa pensar ou imaginar. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, e que não subiu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Aí eu pergunto, nós enquanto vasos,
detentores, ou nós que recepcionamos esse tesouro que Deus confiou a nós. Eu acredito que quanto mais a gente fideliza essa relação com Deus, e quanto mais a gente entende que Deus nos fez vasos, Ele poderia nos deixar um vaso vazio, um vaso sem forma, ou um vaso deformado, ou um vaso não confiável, para que Ele depositasse as riquezas dele, o conhecimento que você tem da chamada. Hoje você, à noite, domingo à noite, você veio à casa de Deus. Por que você veio? Porque Deus te chamou. Ele é o oleiro, foi Ele que te formou, e você não pode resistir à voz de Deus, porque foi Ele que te trouxe nesta noite. Diga para o seu irmão: você como vaso, Ele como oleiro, Ele faz, Ele molda, Ele transforma, Ele envolve, Ele enche, Ele purifica, Ele transborda, porque Ele é o oleiro. Ele faz da gente o que Ele quer. Operando Deus, quem impedirá? Pois leia Jeremias 18, põe para mim, Jeremias 18. Eu queria ler para a igreja. Eu queria pedir muita atenção dos irmãos, porque eu estou quase sem voz. Mas Deus me confiou essa riqueza dessa mensagem. Eu vou pregar em nome de Jesus. Você pode ler comigo? A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó Sei de Itaipuaçu, ó moradores de Maricá, São Gonçalo. Da onde você veio, eu quero dizer que Israel simboliza o nosso estado. Então, qualquer lugar que você saiu, o estado do Rio de Janeiro está dizendo: ó casa de Israel. Deus fez com que o profeta Jeremias descesse a casa do oleiro. Isso aqui é mais uma afirmativa de que Deus nos vê como vasos, mas Deus quer que nós nos tornemos vasos usados por Ele. Diga para o seu irmão: Deus quer que você seja usado por Ele. Deus quer te encher do seu tesouro, para você compartilhar os segredos, os mistérios, a bondade, a novidade, o poder, a ressurreição, a cura, o milagre. Deus quer te encher todos os dias. Aleluia! Ele quer nos encher. Jeremias foi levado à casa do oleiro. Deus está dizendo: eu tipifico o oleiro como Deus, e vocês, nós que assistimos na casa do Senhor, essa palavra é para nós, porque se não fosse para nós, ela estaria sendo pregada em São Paulo, ela está pregando em Maricá. Então essa palavra é para você. Diga: essa palavra é para nós. Israel estava vivendo um momento conflituoso. Israel estava vivendo um momento de incerteza, de perplexidade, de desânimo, de desmotivação. Aquilo que Paulo nos comunicou, né? Ele faz ali, começa a contrastar uma coisa com a outra. Ele diz: perseguidos, mas não desanimados, né? E ele vai trabalhando essas tendências que nós estamos sujeitos enquanto homens. Você pode mudar na primeira leitura, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Eu queria trabalhar mais um pouco, mas enquanto ela coloca, eu quero trabalhar ainda Jeremias.
Deus diz assim: Jeremias, eu sei que você é o profeta, e eu vou te mostrar coisas que eu preciso comunicar ao meu povo. E Deus sempre trabalhou com a representação, com a ilustração, para se tornar claro o que Deus quer nos falar. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e quando ele chega na olaria, ele vê que o oleiro estava envolvido, formando o vaso, moldando o vaso, conforme lhe parecia bem. Nós pregamos e vivenciamos lá no nosso encontro que Deus te deu um estilo, Ele respeita o estilo que você tem, o jeito de você ser. Deus só quer que você entenda que mesmo você tendo esse estilo próprio, você é um vaso moldado e feito exatamente como você é, e sobretudo Deus quer usar. Amém? Não tem ninguém igual a você. Você é um vaso exclusivo, especial, poderoso na mão do Senhor. Israel não estava bem. E Jeremias, quando chega lá na olaria, diz o texto que o vaso estragou-se na mão de quem? Do oleiro. Por que o vaso se estragou? Ou porque o vaso quebrou? Isso às vezes acontece conosco, irmãos. Os problemas, as adversidades, as lutas, elas vêm para tentar. Eu vou fazer uma parceria aí. Segunda carta de Paulo, que eu vou estar falando de Jeremias. Bota lá. Paulo diz assim: pelo que tendo este mistério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é vaso, vaso tu és. Mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Qual é a consciência que nós recomendamos? É o que Paulo está dizendo. Que na sequência ele vai dizer que o príncipe desse século, Satanás, o diabo, Lúcifer, cegou o entendimento dos homens. Se você chegar para um homem comum lá fora e dizer para ele que ele é um vaso, porque Deus o tomou do pó da terra e fez dele, e Deus quer encher ele da sua grandeza, do seu tesouro, e fazer dele um homem sem perspectiva, talvez com fundo histórico totalmente desproporcional, uma família que de repente ele viveu situações lá atrás, coisas terríveis. Deus chega e diz assim para ele: olha, eu vou fazer de você um vaso, eu vou colocar dentro de você um tesouro, eu vou te dar coisas que ninguém te daria, eu vou confiar a você algo que ninguém te confiaria, porque para eu te confiar o tesouro, eu primeiro preciso fazer de você um vaso confiável. Você pode abraçar o seu irmão e dizer: eu estou do lado de um vaso confiável, que Deus vai encher, que Deus vai colocar mais joias, mais diamantes, mais pedras preciosas, e você vai sair daqui muito mais valorado, porque Deus vai te confiar coisas profundas nesta noite, porque Deus te trouxe aqui, Ele tem algo grande a fazer na tua vida. Amém? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Continua. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento da glória dele e da face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não de nós. Todo tesouro que você tem, que foi a você confiado, isso traz a excelência de Deus. O mérito é de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que perdoou os nossos pecados. Foi Ele que curou as nossas dores. Foi Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos confiou tantas riquezas e tantas belezas. Então a essência ou a excelência pertence a quem? A Deus. Vamos para o próximo verso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque Paulo está contrastando essas coisas. São coisas que muitas das vezes vêm para descaracterizar o nosso formato, para que a gente perca esse estilo, quem você é, para o que Deus te chamou para fazer. Eu e você não podemos resistir à voz do Senhor. Foi Ele que te chamou. Em Jeremias, quando desce a casa do oleiro, eu acredito que propositadamente Deus permitiu que aquele vaso escapasse da sua mão, ele enquanto oleiro, e o vaso, quebrou-se. E a pergunta que Deus faz ao profeta, porque ele era o profeta do povo judeu, a pergunta de Deus para o profeta foi: porventura eu não poderei fazer de novo, de vocês vasos, assim como o oleiro que não se deixou ser vencido, porque o vaso quebrou. Você acha que se você quebrar, Deus vai desistir de você? Você acha que se você perder a forma, ou se você começar a ficar moroso, vagaroso, andando cada vez mais para trás, ou achando que você não é uma pessoa amada do Senhor? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o conhecimento que você tem de Deus é um tesouro que você vai levar para a eternidade. Amém? Quer pregar aqui comigo? Vem. Pega aí, pode pregar. Eu fico pensando, eu vi 2 dias lá, Deus agindo, Deus falando. O poder hoje nessa tarde foi tão grande, irmãos, que esse homem aqui de quase 95 quilos, sem roupa, claro, com roupa vai um pouquinho mais, não conseguiu ficar de pé, minha perna tremia. Eu ouvi coisas tremendas, Deus falando, Deus ministrando. Como a gente dizer: Deus, eu não consigo caminhar e nem consigo lidar ou cuidar do bem ou do tesouro que o Senhor confiou a mim. Enquanto vaso, nós somos frágeis. O vaso, ele é frágil, tal como a nossa vida, somos tão frágeis, Às vezes a gente dá um escorregão, quebra uma coisa, quebra outra, Às vezes você está andando dentro de casa, ou alguma coisa acontece, a gente fica dentro dessa nossa fragilidade, às vezes tão vulneráveis a uma doença, a uma perseguição, a um abatimento, uma perplexidade e tantas outras coisas que nós estamos sujeitos. Isso são coisas oriundas de quê? Da vida, que vem contra nós, tentando nos tirar forma, nos tirar o estilo, Quem sabe você é um vaso que tem uma alça ou 2. Quem sabe uma tampa bonita, certamente você está destampado, porque Deus está te enchendo, tá bom? Lá fora Ele coloca a tampa e você volta para casa. Aquele vaso redondo, com aquela gola, quem sabe um azul com vermelho, com marrom, com lilás, com branco. Quase que eu falo as coisas do Brasil. Eu falei: melhor Brasil não, vamos ficar só no reino.
Qual é a cor do reino? Amarelo, azul, branco, né? O amarelo fala da divindade, o azul fala do céu, o branco fala da paz, o vermelho fala do sangue. Olha quantas cores lindas. Imagine que você é aquele vaso único, porque você não tem ninguém igual você, então você é um vaso único, raro. Não sei se depois pode cantar aquele hino da raridade, Anderson Freire. Eu só peço coisa difícil. Esse hino é lindo. Eu oro muitas vezes com ele. No finalzinho ele vai cantar. Aquele vaso raro. E por você ser raro e não haver ninguém igual a você, isso te valora. Vai procurar no mundo, Estados Unidos, Europa, Ásia, África. Eu quero um vaso igual aquele de Itaipuaçu. Olha, só tem lá. Ele é exclusivo. Deus só fez ele. Não tem ninguém igual. Não tem uma cópia. Não tem um clone. Ele é o único. Você é o único. Porque Deus não fez ninguém igual a você. Diga para o seu irmão assim: eu estou do lado de um vaso único. Único. Por isso que o mundo espiritual, ele não abre mão quando ele persegue alguém. Mas tantos homens aí dando sopa, tantos homens aí sem entendimento, tantos homens aí cauterizados, tantos homens escravos, mas ninguém igual aquele crente. Ele é o único, e além dele ser único, ele está cheio de tesouro. Está cheio de tesouro. Diga, você está cheio dos tesouros de Deus. Diga, você está sendo valorado a cada dia, porque cada dia Deus confia mais uma joia, mais um cordão, mais um anel, mais uma pulseira, e vai colocando, e vai colocando, e vai colocando. Oh, ele está sendo valorado a cada dia que passa, ele está sendo valorado a cada dia que passa. Ou seja, ele é um vaso, mas cheio de um tesouro. As revelações de Deus, quem você é, porque Deus te trouxe nesta noite. Não seja mais enganado, meu irmão. Não tem ninguém igual a você. Você acha que se Deus não te amasse, Ele faria de você alguém único? Você acha que se Deus não te amasse, Ele não depositaria tantas coisas que Ele tem depositado? Deixa eu ver a hora. Uau! Esse uau assim, tipo assim, meu Deus, o que eu faço agora? 9h15, o pessoal está quase comendo meu fígado, Jesus. Fígado é só coisa de vitaminas. Quantos me dão aí mais 10 minutos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Estou brincando, estou fechando. Bota lá Jeremias 18, compreendo. Para a gente só poder, eu vou fechar, vamos, eu prometo que eu vou fechar. Eu queria só trabalhar a pergunta que Deus faz a Jeremias. Versículo 5, Gabi. Quanto 4? 4 e 5. 4 e 5? Quanto 4? Você pode ler comigo? Bom, já estou fechando. Como o vaso que se fazia de barro, se estragou com a mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Pastor, cheguei hoje aqui, pastor, o meu vaso triste, deu uma rachadura na calcinha, a ponta aqui, a
gola de cima, com aquela cor azul. Danificou porque eu me chateei, me aborreci. O que eu faço? Você veio para a olaria. Você pode abraçar o seu irmão e dizer assim: você está na olaria. Você não vai voltar para casa como você aqui entrou. Você está na mão do Pai, do oleiro. Ele vai reparar a ruptura, o problema, o dano, a danificação. Ele vai te refazer. Entendamos uma coisa: ele fez outro, mas ele usou a mesma essência. Que a questão do vaso, ele bota na roda e vai rodando, o olheiro vai colocar a mão, né? Uma boca menor, uma boca maior, quem fala muito, quem fala pouco. Melhor parar com essas coisas, que aí você fica triste comigo. E você não pode ficar triste. Eu estou na mão do olheiro por você. Alguns ele colocou mais cores, outros menos cores. Imagine eu gosto de cores. Eu consigo fazer num terno de domingo 3 cores. Eu acho que eu devo ser um vaso bastante colorido. Eu gosto da diversidade. Eu gosto de estar sempre, né? Mas tem gente que só gosta do preto, outros só gosta do branco. Eu não, eu gosto das cores. Aí vem aqui o Ministério de Dança, bota aquela coisa colorida, linda ali em cima. São vasos. Imagine cada irmã que ministra ali o Ministério de Dança. A dança a palavra através da dança. Detalhe: você não é como você quer ser. Você é como Deus sonhou para você ser. Você, como vaso, nasceu lá na eternidade. Não havia nem mundo. Deus sonhou o seu detalhe, a cor, o seu tamanho, comprimento, como você pensa, o que você gosta. Só que Deus, diante de toda essa grandeza, Ele fez de você um vaso único. Por isso que você tem tanto valor. Por isso que você sofre perseguições. Por isso que o diabo tenta te desanimar. Por isso que o diabo tenta te apagar. Por isso que o diabo tenta descolorir você. Mas você veio à casa do oleiro. Você está na casa do oleiro. Você quer se colocar nas mãos de Deus? Você pode ficar de pé. Será que a gente consegue cantar agora, Pedro? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só tirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levar. Se o mundo te fizer
você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você que veio na olaria de Deus nesta noite, talvez teu vaso não está em paz, sofreu algumas situações, você enfrentou tantas lutas, tantas dificuldades. Talvez você chegou aqui um pouco danificado, só que Deus te trouxe nesta noite para a olaria dele, pois tu és um vaso na mão do Senhor. Se você nunca aceitou Jesus, permita que Jesus salve a tua alma, para que Ele possa colocar dentro de você os seus tesouros. Se você está desviado, se desviou por causa de alguma coisa, não importa. Isso te entristeceu, te afastou, e Deus te trouxe na casa dele, na sua olaria. Não volte para casa sem vir. Não volte para casa sem aceitar Jesus. Não volte para casa da forma que você entrou, desanimado, entristecido, abatido, perplexo. Paulo diz: abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos. Hoje quero te convidar a vir aceitar Jesus. Eu estou fazendo um convite para você aceitar Jesus, para você reconciliar com o teu oleiro, para que essas rupturas que estão no teu vaso sejam reparadas, sejam resolvidas.